Olá, gostaríamos de dar as boas-vindas a todos e todas, né? Esse é o nosso primeiro encontro, primeira edição dos Encontros Permanentes do Audiovisual, uma ação que busca fortalecer os diálogos que atravessam o audiovisual cearense e a construção das políticas públicas de incentivo ao setor, né? Então, temas como formação de público, mão de obra, desenvolvimento de projetos, produção, finalização, cada um com expertise específica, né? E que contribuem para essa indústria criativa e potente que é o audiovisual, né? Essa ação, os Encontros Permanentes do Audiovisual, é uma ação fruto do edital promovido pela Secult-For, através da Lei Aldir Blanc Fortaleza, na linha de fomento a artistas, agentes e profissionais da cadeia da cultura, né? Então, para iniciar os nossos diálogos, nós vamos conversar sobre a Sou Ceará, que é uma iniciativa potente aí, né, que trata o audiovisual na perspectiva de soft power, né? Que Jorge vai nos explicar um pouco mais. E se propõe a criar, difundir e ampliar, através de conteúdos e ações no mercado local, regional e internacional, o apelo de consumo da cultura cearense, né? Então, estilo de vida, moda, gastronomia, turismo, linguagens artísticas, né? Criando um valor adicional através da brand Sou Ceará para outros setores da economia, tanto da indústria como do comércio e também da agricultura, né? E prestação de serviço. E para falar um pouco mais sobre a Sou, a gente conta hoje aí com a presença do Jorge Frota, que é produtor executivo da Omba Content desde 2013, e também está como presidente da Câmara Setorial do Audiovisual, órgão vinculado à ABS, né, Agência de Desenvolvimento do Estado. Contaremos também com a presença do Douglas de Paula, que vai estar conversando com a gente, que é produtor audiovisual também, e elabora projetos aí há mais de uma década. E dá um tempinho aí para vocês se apresentarem e a gente começar nosso papo. Fica à vontade, Jorge. Opa, primeiro agradecer a oportunidade de participar desse projeto. É muito importante estar discutindo a indústria do audiovisual no momento em que não só, né, a sociedade, o mundo, né, passa por uma situação de saúde pública e que pedem aí cuidados e mudanças, mas também porque é um momento de transformação, né? Sairemos diferentes desse episódio em todos os aspectos, né, da nossa civilização humana. E o audiovisual é uma manifestação da civilização humana e eu acho que a gente tem que estar discutindo aí outras formas de estar trazendo o audiovisual em evidência, né? A Sou Ceará é uma iniciativa pensada a partir de modelos internacionais e que traz para a nossa realidade uma oportunidade da gente assumir o protagonismo da indústria 4.0, porque a cultura é a base da indústria 4.0, né? Da indústria da vanguarda, das plataformas disruptivas. Então, é o momento da gente organizar, né? Somar esforços e direcionar. Douglas de Paula, se quiser aí, fica à vontade para se apresentar. Bom, um prazer também fazer parte desse projeto, no qual foi um sonho antigo. A gente tinha pensado nesse projeto há mais ou menos uns 4 anos atrás, na oportunidade que a gente conseguiu reunir vários produtores e diretores numa reunião promovida quase que pela Câmara Setorial do Audiovisual, do qual tenho bastante vínculo com a Câmara. E foi uma iniciativa que foi pensada dentro do Centro Cultural Belchior, por que pareça, foi um lugar que nos abrigou bem. E a partir daquele encontro é que se deu a ideia de produzir os encontros permanentes do audiovisual, desejando, obviamente, que, de fato, esse encontro possa ser permanente, a gente possa cada vez mais construir novas plataformas, novas diretrizes de desenvolvimento do audiovisual, seja no campo da política municipal, seja da política estadual, e lutando em outras frentes também, que são na frente nacional, do qual também faço parte da CONE, que é a Conexão Audiovisual Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Então, eu fico feliz por essa realização e espero que a gente possa contribuir aí com todos que estão nos assistindo. Principalmente que os diálogos sejam de fato permanentes, né? Que a gente consiga dar continuidade a essa iniciativa.
Mas, gente, assim, para começar mesmo do começo, nos últimos anos, ao longo da trajetória aí do audiovisual cearense, já tivemos algumas iniciativas de tentar fortalecer a indústria numa perspectiva, a indústria audiovisual numa perspectiva de mercado, também conectada com as tendências e os comportamentos dessa indústria, né? E aí, nesse sentido, eu queria que o Jorge explicasse para a gente exatamente qual é a ideia embutida aí na história da Soul Ceará, né? E assim, como é que de fato ela poderia alavancar e colaborar com com o fortalecimento do nosso audiovisual. É muito, muito boa a pergunta, Chico, porque a gente tem aí uma oportunidade que ela é um fator, vamos dizer assim, real hoje na economia cearense, né? Hoje o Ceará dispõe de uma trinca de hubs, né? Um hub aéreo, um hub logístico e um hub de telecomunicações, que é a indústria da tecnologia de informação e comunicação. Somos talvez a segunda ponta no mundo com mais conexões de cabos de fibra ótica e com mais dados passando por dentro deles do que qualquer outra no mundo, né? Assim, em termos de capitais litorâneas, nenhuma. Em termos das capitais do Brasil também, nenhuma. Então, a porta de entrada dos cabos de tecnologia está no Ceará. Nós temos um hub aéreo que nos coloca a 5 horas de Europa e América, que são mercados consumidores, né, dos nossos produtos, da nossa indústria, do nosso comércio e do nosso serviço, incluindo a indústria do turismo, que é uma cadeia que tem mais de 70 setores conexos a ela também. Então, há um momento de maturidade muito grande do estado do Ceará. Nos últimos 20 anos, ele tem obedecido um compliance muito forte, né, e seguido uma regra fiscal que permite que ele seja hoje um estado identificado nacionalmente e internacionalmente como capaz de mobilizar recursos, participar de rodadas de negócios, atrair negócios, né? E é isso que ele vem fazendo. Foram detectados mais de 14 setores estratégicos do estado do Ceará e a economia criativa consta como um desses setores. Então, indo nessa direção, o que nós temos? Nós temos uma economia amadurecida, com um potencial de crescimento enorme, com empresas unicórnio, né, registradas em bolsa de valores com ações na Nasdaq, como, por exemplo, é a Arco Educação, que é uma empresa disruptiva no ramo das edutechs, né? E temos também uma série de IPOs que foram feitos dentro da economia cearense. Então, a economia cearense está bem madura, com eixos bem sólidos de crescimento, né? A ocupação de mercado dela não é só local, ela é regional também. As empresas são líderes na região. Ceará é o estado com maior crescimento na região Nordeste. E Fortaleza é a capital de maior influência na região Nordeste. Então, há uma conjunção de vetores apontando para o mesmo norte. Nós estamos indo numa direção correta e temos um caminho. Onde entra a economia criativa e a indústria da cultura e a indústria do audiovisual, que, além de nós sermos essa base, né, raiz, essência nossa, e por isso nossa alma, nosso soul, né, tudo pode estar definido dentro da vaia cearense, né, aquele típico que pode, tá certo, significar 10 coisas para qualquer cearense, você está entendendo? Ou aprovação ou desaprovação, né? Então, essa cearensidade, ela ganhou um corpo, ela ganhou um respeito dentro da gente mesmo, e deixou, para mim, produtor, que venho da publicidade há mais de 30 anos, claro que a gente precisava só ordenar os nossos esforços. E por isso nasceu a iniciativa Sou Ceará. Por quê? Porque existem setores da economia que estão em franco crescimento e existem setores da economia que precisam ser apoiados. E a cultura é um vetor de encontro deles. Ao dialogarmos com a nossa produção literária, a nossa produção musical, a nossa produção em design e fazer desse poder de fogo, tá certo? Um poder de diálogo com a indústria do audiovisual, a gente tem a possibilidade hoje de alcançar o mundo todo, né?
A primeira coisa que aconteceu na pandemia, no primeiro trimestre, foi o aumento de 30% da base de clientes das plataformas de streaming, né? Netflix, Amazon Prime, até a Disney Plus, que estava sendo recém-lançada, entrou no surf desse aumento de consumo de conteúdo. E o aumento de consumo de conteúdo é diretamente um diálogo conosco, a indústria do audiovisual. Claro. Pede também que nós tenhamos um pouco mais de maturidade no que concerne à produção. Por quê? Porque nos vai pedir um ritmo de produção mais ordenado, nos vai pedir um volume de entrega mais garantido. Por quê? Porque agora nós não vamos estar falando só... Vai pedir, inclusive, um maior aparato do Estado para poder receber e dar vazão a essas solicitações e as demandas do setor, né? Porque, assim, quando a gente está falando, você está falando da convergência, né? É um momento chave do Estado entender que a política pública ela precisa ser preservada, ela precisa ser mantida, mas que ele também, Estado, precisa regular o espaço da iniciativa privada para permitir que a gente faça o que outros setores econômicos fazem, que era atrair investimentos de fora, parcerias, né, o chamado dinheiro bom, né, não só o dinheiro incentivado. Pavimentar o caminho, né, porque o papel do Estado seria esse, pavimentar exatamente. esse estrada aí para que isso possa rolar, né? Se você imaginar, Chico, que nós estamos falando da região norte, só na região Nordeste, 54 milhões de consumidores. Né? Então, mercado incrível, né? A gente não precisa ir muito longe. A gente não precisa dar passos na direção de outros mercados. A gente precisa consolidar, tá, a produção cultural como sendo uma produção potente, como sendo uma produção capaz de circular, porque ao circular ela monetiza, ela retorna ao Estado, ela atinge a sociedade. Mas que seja, em suma, que tenha identidade local também, né? É engraçado. Sim, não, o que a gente tem que entender é que a Sou Ceará ela é um programa ordenado. Então, a gente enxerga na proposição dela, a partir dos exemplos que a gente buscou em outros países, em outros mercados, que o audiovisual é uma vitrine famosa que funciona. Como diria o Estado da Geórgia, o audiovisual, filmes, funcionam, certo? Sim, claro. E é uma constatação até, né? Tipo, ninguém está inventando a roda, porque você falou aí da América do Norte, os Estados Unidos têm uma tradição de vender o estilo de vida e valores através do audiovisual, que se comprovou na consolidação de Hollywood, né? Que, enfim, tem a força que tem há décadas, né? Mas aí eu pergunto, Jorge, porque essa é uma compreensão que, apesar de ser, em certa medida, óbvia, né, nesse sentido, de que é necessária, mas qual é o desafio, por exemplo, de sensibilizar o Estado? Porque, assim, é uma iniciativa que dá trabalho, você vai ter que fazer, como você disse, vai ter que ordenar o setor e regular como as coisas vão funcionar a partir daí. Em que pé está hoje a implementação dessa ideia, dessa iniciativa? A Sou Ceará nasceu há mais de 3 anos, ela tem 2 anos já de pesquisa em torno do tema, e tem 1 ano que ela navega dentro da Câmara Setorial do Audiovisual. E nesse 1 ano a gente teve mais de 30 encontros setoriais, né, com diversas instâncias do governo, tanto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, quanto na Agência de Desenvolvimento Econômico, quanto com Secretaria de Cultura, e tem buscado a intersetorialidade, que é uma força nossa, né? Há uma crítica que tem que ser feita ao audiovisual, que é, às vezes, o fato dele se cercar somente dele mesmo e não construir as pontes com outros setores econômicos. Então, ao buscar esse eco no comércio exterior ou no turismo e eventos, a gente encontrou uma receptividade que é muito forte, na medida que que nós estamos tratando de irmos como um bloco. Nós não estamos apresentando um projeto para somente o setor do audiovisual, nós estamos apresentando uma iniciativa que visa recuperar a nossa economia cearense como um bloco, somar o que cada um pode botar de pedacinho num esforço orientado para construir uma marca que represente
o que a nossa cultura tem, que é alma, essência, a capacidade de se unir, né, em torno de algo, mas antes de ser provocado, que é a iniciativa. A Sempre. Sociará, então, ela seria uma iniciativa de participação mista. Então, o Estado estaria Não, ela lá é e uma as iniciativa que empresas... nasce na sociedade civil. E por isso ela Uhum. tem como um fator resultante, tá certo, esse diálogo do Estado com a sociedade civil, mas não criando um vínculo de dependência com o Estado. Ao contrário, querendo que o Estado instrumentalize a sociedade civil daquilo que ela precisa para poder tocar à frente uma indústria que dá certo em todo lugar do mundo. Exato. Agora, Né? George, Ela deixa eu te só... perguntar, essa disruptura, né, com a tradição que a gente vem aqui carregando há anos por conta das dependências que a gente sempre cita com relação aos editais, obviamente, quando se apresenta esses modelos, principalmente para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que tem uma outra linguagem que não é o da cultura, mas ele carrega ali vários signos que precisa estar implantados como economia, como geração de emprego e renda, enfim. Como é que tem sido a receptividade da Sociará diante dessas secretarias, desses elos econômicos e estratégicos que você já vem apresentando à Sociará? Se mudou algo ali na compreensão, no entendimento, ou seja, é como se o audiovisual já não estivesse mais pedindo para passar o pires, mas sim querendo colaborar para o desenvolvimento econômico do Estado do Ceará e exatamente como um vetor de desenvolvimento que a gente sabe que o audiovisual é capaz. O que eu entendo, Doug, e é muito bom que você tenha tocado nesse assunto, é que assim o Estado, não só o Estado do Ceará, mas o Estado enquanto instituição brasileira, e aí entram União, estados e municípios, ele é anacrônico. Então, ele ainda olha para as coisas de modo, vamos dizer, analógico, certo? A economia da cultura, ela está hospedada dentro da Secretaria da Cultura, mas que não dispõe ainda das estruturas para tratar da economia da cultura como vetor de desenvolvimento pelo diálogo dela com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que não pode receber os empreendimentos da economia da cultura, porque estes são... Então, ele ainda está num desenho que é da década de 50, de entendimento da cultura como sendo, sim, patrimônio imaterial, mas que não estava quantificado. Hoje ele é quantificado, rastreado e tem uma palavrinha mágica, que ele tem escalabilidade. Ele cresce o tempo todo. E sem precisar de maiores investimentos de capital, de insumo, né? Tipo assim, essa é a graça, né? Porque ele ganha em escala Muito quase de rápido. maneira absoluta. Muito rápido. Em 10 anos, o Japão estabeleceu um diálogo muito forte com o mercado de produção e estabeleceu um marco de transformação turística. A Coreia, em 10 anos, também, ao modelo do Japão, estabeleceu um marco de presença. Nós vemos filmes coreanos disputando prêmios como o Oscar, que é um prêmio específico da indústria americana, mas eles já estão participando ativamente desse mercado de 30 mil salas de cinema, quando eram as salas de cinema. E hoje, nas plataformas de streaming, em 24 horas, o filme blockbuster coreano de ficção científica, que foi produzido com um terço do valor de um blockbuster americano, conseguiu 40 milhões de espectadores, quase metade do que tem a plataforma Netflix. Então, esse produto ele é muito consumido. E está surgindo o tempo todo uma indústria nova num outro estado, num outro país, apresentando seus produtos, né? Suécia, Dinamarca. Nós não Hoje estamos... você vê séries da Dinamarca, da Suécia, e tipo em plataformas de igual para igual com produtos americanos, por exemplo, né? Para citar esse exemplo. Essa talvez seja a vantagem dessas plataformas, né? Porque permite E uma tem janela plataforma maior. para tudo, né? Tem, Tem exato. plataforma para tudo. Tem plataforma Setorizada, que você é setoriza especializada em tudo. filme de terror. Sim. Esse fenômeno que a gente chama no meio do mercado, né, do domínio do mercado de consumo, de microsegmentação, que permite algumas empresas nascerem orientadas para um mercado específico, porque vai ter consumidor para esse E produto. serem viáveis, né?
elas são viáveis, Exato. né? Então, assim, mais do que a indústria de massa, mais do que olhar só o referencial de Hollywood, e assim, só para trazer um dado, Hollywood não produz a maioria dos filmes americanos, pessoal, certo? Quem produz é o estado da Geórgia, né, que é um estado que tem forte tradição de uma cultura escravocrata, portanto, tinha uma situação de recuperação da identidade negra dentro do estado da Geórgia. Ela tem essa identidade negra muito forte. Hoje, só o estado da Geórgia tem 2.000 estúdios de música, ou seja, a base da produção musical não é Califórnia, não é Nova York, esses são os grandes centros, é como se fosse para nós o eixo. Rio, São Paulo, ainda vive em torno disso, mas apareceu alguém furando isso, que foi o estado da Geórgia. E tem 40 anos que a Geórgia segue uma política de incentivo à cultura, e quando você vai no estado da Geórgia para olhar na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ele começa a dizer que os nossos principais recursos são a cultura, é a primeira palavra. Pronto, chegou num ponto interessante. Porque aí eu te Eu já fico pergunto, arrepiado, ó, galera, é sério. É sério. Quando você vê uma economia reconhecer que o poder dela de transformação está na cultura e todo o resto dialoga com isso, dá arrepio, cara. A conexão desse setor com tudo, ela é muito clara, né? E aí, nesse sentido, eu queria até entender um pouco melhor, tipo, quais os setores econômicos mais efetivos de uma iniciativa como essa? É importante a gente ver o seguinte, o audiovisual vai ser colocado na frente de vários paradigmas, tá? Primeiro, ele tem que aprender a fazer um plano de negócios. Isso. Certo? Diferente das linhas de editais, onde existem uma série de obrigações que o TCU faz com que o edital obedeça parâmetros e padrões em relação à política pública, ao Plano Nacional de Cultura, etc., etc., o mercado ele pede apenas um plano de negócio. Mas esse plano de negócio ele tem que ser racional, verdadeiro e apresentar um resultado. Então, a primeira coisa que o audiovisual vai ter que se colocar à frente é desenhar um plano de negócios para as suas obras audiovisuais acontecerem. Segundo, aprender a dialogar com um investimento externo, que permite também que você impulsione sua obra para outros mercados. E aí, como é que seriam esses investimentos? Por exemplo, eles viriam seria captado pelas empresas ou o Estado? Não, eu acredito que a iniciativa Sou Ceará oferece a oportunidade dessa interface, tá? Em termos de branding. Em termos de mecanismo, existe uma legislação brasileira relativa à cultura que já está estabelecida. E dependendo do que a gente chama ânimos, né, políticos, podem ser feitos ordenamentos novos, podem ser feitas atualizações, ou melhor, podem ser criados os instrumentos que são os instrumentos para agora, para a economia de fintech, de edutech, tá certo? Para as economias de plataformas disruptivas. É como se nós estivéssemos querendo trabalhar com regras que não vão voltar. Existe um novo modelo de distribuição para conteúdo, existe um novo modelo de consumo para conteúdo, existe uma nova demanda de consumo para conteúdo. Então, a gente tem que adaptar nossos pensamentos para isso. Então, as empresas de audiovisual vão precisar criar planos de negócio. Nós vamos ter a legislação atual como base e podem ser criados arranjos específicos. O que é importante é a gente credibilizar a entrega do audiovisual, tá certo? Porque ele resulta. Eu acho que falta ao mercado um primeiro momento de entendimento dessa execução para ele poder ver o seguinte, eu posso acompanhar, é transparente, acontece, realiza e dá retorno. Quando esse primeiro ciclo, vamos dizer, acontecer, ele é virtuoso. Né? Sim. E ele vai trazer outros players para dentro, tanto do ponto de vista do investimento, quanto do ponto de vista da produção. Então, é necessário que o Estado dê esse ambiente inicial, chame para a festa e diga, existe sim um potencial criativo enorme, e existem histórias para contar, existem consumidores, que é o mais importante, né? Então, vamos tentar acelerar nessa construção dessa partilha, que é o esforço da Sou Ceará no momento. Mas, George, deixa eu te perguntar, quem faz a regulação do mercado, por assim dizer, quem é responsável por criar esses ambientes e assegurar que eles tenham um rito jurídico
e validade é a Agência Nacional de Cinema, né? E dentro dessas operações de investimento, como a gente está citando, poderia servir através de um FUNCINE. A iniciativa Ceará passa por esse tipo de mecanismo, ou Sim, você é um está mecanismo imaginando que ele seria criado pelo Estado do Ceará com uma questão específica? Eu não vejo ainda a expertise do Estado do Ceará capaz de lidar com a produção de um FUNCINE próprio. A Secretaria de Cultura ela ainda sofre com a execução das políticas públicas estaduais, do Plano Estadual de Cultura, pela limitação que o próprio orçamento do Estado causa a ela, né? Foi a primeira acesso de servidores específicos para a cultura depois de 50 anos aconteceu agora, nos últimos 4 anos. Então, eu acho que E é o ainda momento da assim gente... defasado, né? A quantidade defasada, ainda há Então, um problema, né? permanecem ainda alguns problemas que são Gargalos. sistêmicos e não são dessa gestão, mas são herdados de uma construção, né, que foi feita Sim. analógica para a cultura. Cultura é artesanato, cultura é só o saber, cultura é o rito popular, e isso é uma coisa nossa, mas não tem valor. Não, isso é uma coisa nossa que tem muito valor. Há uma limitação aí, né? Que é paia. Mas aí, eu até convido vocês aqui para reflexão, porque assim, tem alguns problemas aqui que na conversa ele surge, né? Por exemplo, essa necessidade do Estado montar esse aparato, né? A necessidade das empresas também se especializarem, irem mais nesse destino comercial, tal. Mas para isso, como você falou, tem que haver um primeiro esforço. E principalmente no período pandêmico, como a gente está falando, que é uma crise que não é nem só de saúde, é civilizacional mesmo, me preocupa um pouco a capacidade dessas empresas de atenderem essas expectativas sem que haja, por exemplo, um programa de crédito ou um incentivo assim para encorpar as empresas, entende? Eu entendo, mas os FUNCINES já existem, né? E assim, eles só não são executados no Nordeste, não porque eles não sejam bons para o Nordeste, né? Mas porque há um distanciamento do diálogo da indústria audiovisual do Nordeste com o mercado, né? Da indústria audiovisual do Brasil como um todo, há um distanciamento dela com o mercado, né? De um lado são os artistas e do outro lado é o dinheiro. E nem é uma coisa e nem outra. De um lado tem empresários e de outro lado tem empresários, né? E a gente precisa chegar nessa mesa de conversa de empresários, né? Assim, a política pública ela tem as funções de democratização, representação, né, de acesso, que tem que ser preservadas e mantidas. Eu não estou discutindo a política pública, mas essas empresas elas já estão acostumadas a investir dinheiro bom em negócio bom. Sim. Agora, O que falta é a apresentação desse produto. Deixa eu te perguntar, George. Então, nesse caso, a criação desse ambiente, ela teria que passar por um fato novo. Por exemplo, seria talvez a Ceará Filmes que regularia e reagiria para que esses ambientes pudessem ser criados e consolidados? Eu, quando tive contato com o programa Ceará Filmes, eu fiquei muito animado, porque sou um produtor com sede dentro do estado do Ceará e vi ali uma ação que apresentava um universo de possibilidades para mim, produtor audiovisual. Infelizmente, o programa ainda não decolou, né? E isso causa em nós, produtores, né, e empresas independentes de conteúdo, um vazio muito grande. Ao contrário, nós tivemos perdas ao longo desse tempo, né? A gente tinha um edital de compra de produtos para uma TV pública que não aconteceu, né? Nós tivemos as próprias interrupções do fluxo dos editais, em que pese a gente sabe que a importância do edital dentro da economia é muito grande, porque ela mantém uma pequena empresa funcionando independente da relação do Não existe mercado, audiovisual sem incentivo estatal, né? Mas eu entendo que indo na direção do que Doug estava perguntando, a Ceará Filmes sim poderia sim vir a contribuir, mas eu entendo que ela precisa ser inclusive adaptada ao novo tempo, porque ela foi pensada e apresentada ao mercado num momento em que existia, por exemplo, uma cadeia de distribuição
de cinema muito forte, em que existia a indefinição com relação ao que é ou não um streaming dentro da economia, e, enfim, tudo isso já tem resposta agora, né? E a gente precisa também entender que o Estado ele nunca vai poder ocupar o espaço do mercado. Então, ele precisa, com a Ceará Filmes, ordenar a política pública do audiovisual. Né? Trazer Essa é a isso minha fora. compreensão. Essa é a minha compreensão e no sentido também de que ele pudesse vir ser uma empresa moderna, como você sugere, que ele tenha linhas específicas, tanto para colaborar na formação, como Tem colaborar na agilidade, né? construção dos editais públicos, que serve como estímulo para a manutenção de pequenas produtoras. Para quem está iniciando, um jovem cineasta, ele jamais conseguirá um recurso para produzir seu primeiro longa através da iniciativa privada. Ele tem que provar ali que tem ali uma carreira até que a iniciativa privada tenha ali a segurança de que ele consegue entregar aquilo que ele promete. Mas eu te pergunto sobre a questão da Ceará Filmes, porque ela teria que ser, além de ser moderna, ela teria que superar a ideia que foi a criação tanto da Ancine, né, que todas as agências que foram criadas seguem esse modelo, tanto a SPCine como a Rio Filmes, elas continuaram seguindo modelos de gestão muito similares ao que a Ancine é. E a Ceará Filmes ela teria que vir com essa carga nova de poder também criar esse ambiente de negócio e estimular também a produção através de outros setores. Isso. E por isso que mais me interessa. Agora, eu pergunto, eu já li um pouco sobre o que é a Sul Ceará, mas como é que os setores econômicos, por exemplo, o turismo, a agricultura, poderia colaborar e como é que esses setores poderiam se ver dentro dessa possibilidade do audiovisual? Como é que isso vai acontecer para que as pessoas tenham um pouco de dimensão? Sul Ceará é um brand. Então, o que a gente tem dentro desse contexto da Sul Ceará é que mais importante que as marcas, né, são os setores econômicos. Então, nós entendemos que a negociação marca obra audiovisual é uma negociação que já existe, chama Product Placement, e acontece independente do Estado estar interferindo ou não na obra. Ela é relativa apenas ao produtor da obra e à empresa interessada em realizar aquele Product Placement. O que nós estamos falando com a Sul Ceará não é de Product Placement, não é de merchandising, né? Do famoso merchan. Não é do cara estar tomando aqui aquele café, não vou fazer o merchan do meu café preferido, mas, ao contrário, está dizendo o seguinte, que eu estou tomando um café sombreado, porque café sombreado é um brand do Ceará, porque o camarão da Costa Negra é um brand do Ceará, porque a acerola do Tianguá é um brand do Ceará, porque as praias do sol poente ou do sol nascente são brands do Ceará, né? Porque essa gastronomia, essa forma de viver, essa cearensidade, isso tudo é brand, isso não é produto, né? Mas é consumível, estimula. Então, a gente acredita que os setores, ao se organizarem, vão estar sendo capazes de construir investimentos via plataformas. Hoje não se faz nada fora de plataforma, né? Então, a gente tem toda a certeza que é necessária uma plataforma inicial para poder ordenar todo esse ambiente de diálogo, deixando ao Estado a parte pública, de gestão da política pública e cabendo ao mercado dialogar com os espaços que forem permitidos na legislação. Pronto, Jorge. Aí, dando continuidade aqui no nosso papo, né, a gente já conversou sobre bastante coisa, e aí, para traçar aqui alguns tópicos, basicamente, quando a gente fala da implementação da Sul Ceará, né, você está falando de criação de legislação ou adaptação de normativas, a gente está falando de regulação por parte do Estado, a gente está falando em alavancagem de investimentos, da captação de recursos e o retorno que isso pode dar, né? A minha pergunta nesse sentido, qual seria o teu prognóstico para o que é que falta ou em que pé estamos para que saibamos uma data para a iniciativa começar? Enfim, tem uma data aí?
Eu gostaria muito de ter essa data, até porque ela já sinalizaria outras etapas posteriores, né? Que o começo é só o começo mesmo. Mas, assim, o que eu acho importante é que, à medida que a iniciativa vai sendo apresentada a outros setores, ela vai ganhando um corpo. Então, hoje a gente já dialoga com a Câmara Setorial de Comércio Exterior, a gente já dialoga com a Câmara Setorial de Turismo e Eventos, a gente constrói aí pontes para dialogar com a Câmara Setorial de Tecnologia da Informação e Comunicação, que é a do TIC, né? Além dessas outras instituições dentro do Estado, como a ADES, SEDET, SECULT, SECITES, né? A gente também Tudo isso aí vai ter um já momento, foi, né? Que já passou, vai né? ter um momento Já... com a própria o próprio setor audiovisual, no caso do ambiente das empresas produtoras de conteúdo independente brasileiro, porque é um programa voltado para empresas, né? Não é um programa amplo que envolva o agente cultural como um todo. Ele vai estar envolvido, mas a ponta das empresas é a Dentro da ponta que cadeia, né? pede a interface de captação, então haverá esse momento também para as empresas. Há um momento agora com o setor da música, que também está em diálogo com a Sociará, por entender que a possibilidade da plataforma de transportar a cadeia da música, porque a cadeia da música é o compositor, o intérprete, a banda, o publisher, o estúdio, né? E toda essa cadeia ela necessita também de um ordenamento de caminho futuro, porque ela estava no modelo analógico. Ela também precisa ser acenada a ela as possibilidades futuras, né? É aí que surge Spotify, Deezer, por exemplo, né? YouTube, plataformas que hoje representam a maior parte do diálogo da produção musical. Então, eu não tenho ainda esta data, mas eu tenho a certeza de que a construção das novas pontes fortalece o diálogo com os setores. Nós estamos construindo também uma articulação política para poder fazer chegar, não só no município de Fortaleza, como no governo do estado do Ceará, né, em atenção ao próprio governador Camilo, essa iniciativa. Mas enquanto isso não acontece. A ADES é da estrutura do Estado, né? Então, como a ADES Isso. vai estar aí na ponta de lança A dessa ADES teve iniciativa. uma transformação muito positiva nesse percurso. Nós estamos tendo agora a reformulação da ADES como agência de fomento. Isso vai dar à própria agência, a ADES, a capacidade de colocar, sim, primeiro em busca de parcerias, né, e convênios e parcerias com órgãos e instituições internacionais, que pode trazer dinheiro para investir em setores econômicos. Então, esse momento de transformação é um momento que a gente entende como legal de estar mantendo o diálogo com a ADES, porque à medida que ela vai mudando o perfil dela de agência anterior para uma agência de fomento, ela pode sim trazer uma iniciativa como essa, como foi dito, né, pelo secretário Maia Júnior, que o que faltava à ADES eram essas possibilidades, e alguns meses depois essas possibilidades se tornaram realidade. Então, eu acho que tem um momento à frente. A gente também tem que entender que a estrutura está sendo adaptada para isso, né? Ela não nasce de um estralo de dedos a capacidade de tornar-se um banco de investimentos ou de um fundo de investimentos. Isso vai acontecer com a ADES à medida que ela torna mais sólido o projeto dela. Mas a ADES já tem acolhido a iniciativa Sou Ceará, né? Mas é como eu estou dizendo, o Estado como um todo ele é anacrônico, né? Ele está discutindo ainda fórmulas que já se perderam no tempo. Nós precisamos nos adaptar muito rapidamente. Sim. É uma necessidade básica, é a da adaptação, sob pena de nos tornarmos dinossauros falando de coisas que nem existem mais. Jorge, deixa eu te perguntar. Recentemente houve uma reunião, uma primeira reunião, um primeiro encontro com o novo secretário de Cultura, né, do município, que é o Eupídio. Como é que você vê essa possibilidade de realizar a Sou Ceará dentro dessa nova gestão? Houve ali um entendimento inicial, há um interesse do município em colaborar com a implantação da iniciativa? Eu entendo que assim é um marco para nós produtores culturais, empresários no ramo da cultura, quando assume um novo gestor na parte da cultura, porque esse cara já chega com um passivo que não é dele,
e nem é só do cara anterior, e ele vem ao longo do tempo, né? Antes mesmo de eu nascer, vamos dizer assim, já diria E um Cazuza, certo? passivo que às vezes é difícil de dimensionar de entrada. Isso. E às vezes nós estamos em busca de coisas que são atrasadas, tá certo? Mas que agora elas talvez não tenham mais viabilidade prática, pelo simples fato de que o tempo passou e as ferramentas passaram, né? Então eu entendo que o desafio dele na secretaria é muito grande porque precisa mudar muita coisa, né? A Secretaria de Cultura do município precisa ser instrumentalizada, tá certo? Não só de mão de obra técnica especializada, né? Não só de um bom programa como o que foi vencedor das eleições, né? E o voto é uma Mas decisão também de coletiva, recursos, né? Culturalmente nós temos aquele candidato que ganhou, ele tem lá o interesse do número de eleitores que o fez vitorioso nas urnas, né, de que ver aquela política cultural implementada. Mas, para além disso, daquilo que estava no programa, né, e daquilo que precisa ser feito do ponto de vista de estruturação, recuperação, a gente entende também que precisa ser aberto um novo universo de diálogo dentro das secretarias de cultura do Brasil todo, não só do município de Fortaleza, não só do estado do Ceará, mas do Brasil todo, tá certo? A gente não implementou o Sistema Nacional de Cultura a contento e a gente está arrastando uma cauda muito grande que está impedindo a gente de dar o passo para o segundo degrau, que é implementar a área de ambiente de mercado, para depois a gente dar o terceiro passo. Quer dizer, a gente ainda está no primeiro degrau, pessoal. Então, eu acho que ele foi receptivo, ele ouviu o que era a iniciativa Sou Ceará no nosso pitching de 30 segundos de cafezinho e abriu uma pauta para a gente poder estar conversando a seguir. Eu acredito que o município de Fortaleza, como cidade conceito da Unesco, né, cidade design, com os avanços que foram construídos para a área da mobilidade, que os investimentos na área do turismo, eles vão precisar convergir para a área da cultura e vão precisar da indústria audiovisual. Né? Isso feito sem o diálogo com o setor não vai resultar em nada. E eu acho que todo gestor sabe disso, né? Não adianta só canetar. Ele vai precisar dialogar com o setor audiovisual para poder construir uma proposta sólida que vai resultar para ele. Então, eu estou muito otimista de que nós teremos um espaço de construção, não só de solução para os passivos, mas também de construção do novo. A oportunidade não temos. Nesse caso, tu cita, na verdade, seria a reformulação do plano municipal, que a cada 10 anos tem que ser revisto. Né? Esse plano municipal está previsto para reformulação em 2022. Né? Sim, então, o diálogo começa agora, né? Porque para ele estar pronto em 2022, tá certo? Porque se a gente deixar para 2022 começar a dialogar, amigos, o que vai sobrar, tá certo? Desse diálogo, né? Então eu sugiro que até mesmo como aceno, né? O Galeano tem uma frase que eu gosto muito, que é para que servem as utopias, né? Para que continuemos a caminhar. Né? Então, eu na verdade, prefiro... você sabe de quem é? Não é assim, ele cita ele isso, cita, né? Mas do Birri, do Fernando Birri. Isso. Engraçado. Muito bom. Mas o Galeano, ele cita essa frase, né? É linda, é foda. E ela é verdadeira, assim. A gente precisa ter essa utopia para caminhar na direção, né? Então, eu acredito que precisa, sim, reformular o plano municipal de cultura, adaptá-lo ao momento agora, torná-lo mais inclusivo, torná-lo mais dinâmico, mais executável, menos engessado, menos sujeito às restrições orçamentárias, porque essa fragilidade de que todo gestor público tem, de que a primeira hora que ele tem que cortar alguma coisa, ele corta na cultura, mal sabe ele que ele está cortando no lugar por onde entram os recursos dentro das prefeituras, dentro dos estados, que circula a imagem, né, da nossa economia, da nossa identidade. E numa lógica matemática que muitas vezes é perversa, né? Porque você quantificar percentualmente, cortar de onde já tem pouco, o impacto é muito maior do que se você economiza de maneira ordenada, sabendo de onde e quais faixas e quais setores, né? A cultura já é um setor frágil, né? Então, muito frágil, né? Ela continua sendo tratada de uma forma, volto a dizer, de 50 anos atrás,
né, numa visão, vamos dizer, quase positivista de cultura, né, assim, por favor, né, vamos tirar o debate ideológico desta cultura, né, vamos desmistificar esta guerra cultural que criaram na cabeça das pessoas de que nós estamos em guerra cultural, de que a produção cultural deconstrói uma imagem nacional ou não sei o quê. Não, não existe nada disso. Existem apenas... Até porque ela é diversa. Exato, são expressões da nossa cultura. São expressões, e é um direito humano, né? O direito à produção e acesso à cultura. E ao consumo. Então é básico, né? E ao consumo. Então, assim, ao sacrificarmos a nossa expressão cultural em torno de um debate de guerra ideológica, nós estamos sacrificando toda a produção cultural. Não só uma vertente da produção cultural, mas toda ela, numa lógica burra de cortar a árvore todinha. Quando, na verdade, a gente não corta árvore nenhuma, a gente deixa ela crescer e o cara vai pegar o fruto de galho que ele quer. Ah, eu quero mais maduro, eu quero mais verde, eu quero... A árvore da cultura é uma árvore frondosa, amigo. Frutifica sempre. E não adianta, assim, também há um engano muito fatal. Você não consegue abafar uma expressão cultural. Ela vai acontecer. Sim, ela vai acontecer numa caixa isso, né? de fósforo, de pinhole, ela vai acontecer num desenho animado feito em caderno pautado, ela vai acontecer num picho, num grafite no meio da rua, ela vai acontecer porque o ser humano se expressa desde que está numa caverna, ele deixa um registro daquilo que ele quer contar. Então, as histórias vão ser contadas. Né? Então, eu acho que é muito mais a gente trazer essa produção à tona, fazer ela circular, incentivar mais produções. Né? Por exemplo, eu sou um produtor que tem filmes voltados para o mercado e que, pelo fato de não ter os instrumentos dentro do mercado, não posso produzir no Ceará. Eu posso produzir talvez em qualquer outro estado do Nordeste ou no Brasil, mas como é uma história específica, me dói levar ela para produzir num outro lugar. Eu ainda estou preso a uma decisão pessoal, emocional. Mas eu fiz desse desafio, aonde eu parei? Eu parei na falta desse ambiente de negócio. Como é que eu faço para resolver isso? Cria um ambiente de negócio, Jorge. Então, eu tenho consciência de que os primeiros caras que chegam na muralha são aqueles que vão levar as pedradas, as flechadas, que a galera vai jogar o óleo quente em cima, tá certo? Mas também vão ser os caras responsáveis por derrubar as muralhas, certo? Então eu me dispus a ser esse cara da muralha. Porque o nosso mercado não se organizou. O nosso mercado está disperso, o nosso mercado está perdendo a fé numa coisa que é extremamente potente, que é a nossa capacidade de contar histórias. Né? E todas essas histórias devem ser contadas, de qualquer campo, não importa para mim. Inclusive, é um papel muito importante que você tá assumindo como produtor e como presidente da Câmara Setorial, porque, como a gente já discutiu, toda trajetória tem que ter um começo. Né? Então, que seja, então, dentro de um ambiente propositivo, como é a ideia e a estrutura da ADS, né? Mas isso. Aí, Jorge, os assuntos são tantos que... Desculpa, Douglas, você vai querer intervir? Não, então... os assuntos são muitos, só que a gente acabou passando rápido aqui no começo, pela própria lógica dessa perspectiva de soft power. E como nem todo mundo tem esse conhecimento, queria que tu explicasse um pouquinho mais disso para a gente entender a dimensão que pode representar, entendeu? O soft power é esse poder, né, que é um poder que difere do poder das armas, que é um poder belicoso, né, em que alguns estados ou nação se mostram fortes através do seu volume de armas, tá certo? E que é diferente também do poder, tá certo, imposto pela caneta, né? Não é simplesmente uma coisa que se diz o que é. Ele é uma construção. Então, ele descobriu-se há muito tempo que o consumo do conteúdo, quer seja ele audiovisual, as histórias em quadrinhos,
a literatura, a música, ela traz embarcadas signos, tá? E esses signos são signos de nações, de civilizações, de cidades. Então, passou-se a chamar de soft power essa força que esses signos da cultura têm de transportar mensagens de estados, quer seja Mensagens do governo do estado do das mais Ceará. triviais às mais complexas, né? Exatamente, né? É da propaganda, tá? Que aí tem muita gente também que confunde propaganda com publicidade. Propaganda é algo mais conectado ao ambiente do poder público, né? E a publicidade do ambiente de negócio difere também da propaganda, porque a propaganda tem uma função institucional, ela dá transparência aos atos do poder público. O soft power não, ele é a transmissão do imaginário. Ele é a construção daquilo que nós queremos levar como mensagem, como vetor, tá? E o audiovisual, ele tem uma linha, sim, muito séria, né, de construção do diálogo, de crítica, E de como é que você apresentação de quantifica isso, realidade. Jorge? Oi? Como é que você quantifica, como é que você traduz ou quantifica, por exemplo, uma, essas mensagens, por exemplo, no plano de negócios, ou como é que você... que algumas Eu delas acho são que parte o triviais, como eu te seguinte, disse, funcionam como... na análise da marca, né, na análise do produto, nós temos sempre um problema que motiva uma ação, né? Então, nós temos um problema? Temos. Qual é ele? A economia mundial está virada de cabeça para baixo. E algumas commodities têm um valor de compra, mas até mesmo as commodities vão sofrer alterações no jogo em função dos comportamentos das economias internas. Então, o que vai acontecer? Vai haver um rearranjo dos players. E esse rearranjo de players pede que a gente apresente, tá certo? Nossa história para o cara considerar a gente um possível player. De que setores? Ah, o Ceará já é bom na fruticultura? Já. Pode aumentar? Pode. Vamos apoiar a fruticultura. E a fruticultura tem desde o pequeno produtor, orgânico, tá certo? Até o grande empresário. Ah, o Ceará tem o turismo? Tem. O turismo vai precisar de apoio? Vai precisar de muito apoio. Em cidades como Fortaleza, 70% do ISS é gerado por empresas do turismo. Você está imaginando qual o impacto que isso vai ter nos cofres públicos daqui a 12 meses? Então, estou falando de 12 meses, não estou falando daqui a 5 anos, não, pessoal. Porque o fator gerador do imposto é agora. E o imposto de hoje é o orçamento do ano seguinte. Já vai ter impacto também, certo? Se você diminui em 2021 tua arrecadação, em 2022 tu tem que puxar o orçamento para baixo. Então, tem uma escadinha que precisa ser logo enxergada, que não é esperar o bicho virar um câncer, mas é começar a tratar do assunto agora. Qual é o assunto? Recuperação econômica. Setores econômicos podem se conectar aos outros. Puxarmos isso de uma forma conjugada, com sinergia, né? No município e no estado. Atualizarmos nossas gestões da cultura, elevarmos a cultura a um patrimônio maior e quantificado, né? Quantificado com retorno de investimento, não só social, mas com retorno de investimento financeiro. O estado da Geórgia tem 40 bilhões de dólares de investimento ano na indústria do audiovisual, da mídia e da música. É o estado que produz todos os filmes do universo Marvel. As séries Walking Dead, as séries Fear the Walking Dead. 2.000 estúdios musicais trazem fenômenos musicais que viram série da Netflix, que extravasam, extrapolam dentro do streaming. Gera-se muito emprego na Geórgia, emprego para gente jovem, emprego qualificado, que mexe com tecnologia da informação, quer seja software, quer seja gestão, né? Então, a gente tem aí uma oportunidade muito rara de trazer, sim, a economia 4.0 para o Ceará. Nenhuma empresa do Ceará é 4.0 ainda, porque ainda não assumiu o compromisso com a cultura. E a cultura é a base da economia disruptiva. YouTube, Netflix, Spotify, Deezer. Essas são as plataformas disruptivas mais lucrativas do mundo hoje. Amazon Prime, Plus, todas dialogam com a cultura.
Então, pessoal, se a gente quer participar de uma festa, a gente tem que se arrumar para essa festa. Sim. Jorge, te agradeço demais aí o convite. A gente está chegando aqui no final da nossa conversa. E aí, queria desejar toda sorte aí e os melhores votos possíveis para a Ceará, que ela consiga realmente alçar voos. E aí, vou abrir aqui para vocês fazerem alguma consideração final e depois a gente encerra de vez o nosso papo. Se quiser, melhor começar contigo, né, Jorge? Depois o Douglas pode se despedir aí. Eu agradeço novamente a oportunidade desse espaço para falar um pouco de Sou Ceará, para trazer também um pouco daquilo que acreditamos enquanto potencial da indústria audiovisual cearense. Eu não deixo de acreditar nela, nem nos meus pares que fazem parte dentro dela. Acho que somos capazes, sim, de alcançar um grau de excelência, de maturidade e resultado que permita a gente produzir a nossa arte em qualquer vertente que seja e sobreviver dela e somar na sociedade. Queria trazer também um informe de que a Câmara Setorial do Audiovisual, na ADES, está fazendo pontes e alianças, trazendo a Associação Brasileira dos Roteiristas Autores como membro, a ABRA como membro da Câmara Setorial, fazendo uma aproximação com a Federação Nacional das Salas de Cinema, trazendo aí o eixo da distribuição dos exibidores também para dentro da Câmara Setorial, porque nós entendemos que essa luta não é só das empresas produtoras independentes, mas de um setor como um todo, que mira agora um caminho da maturidade para criar o seu sindicato da indústria audiovisual, assim como o Estado de Minas Gerais tem, assim como o Estado do Paraná tem, assim como o Estado de São Paulo tem, o Estado do Rio de Janeiro tem. E por isso eu peço que o setor participe mais das ações da CSA e se organize mais, porque a gente tem, sim, condição de, organizados, construir uma indústria audiovisual potente. Obrigado pela oportunidade. Valeu, Jorge. Douglas, quiser... Não, agradecer pelo papo, pela conversa, acho que foi bastante edificante. Penso também que toda essa construção da iniciativa Sou Ceará, ela tem que criar aí uma sinergia com todos os campos do conhecimento, não dá para fazer uma indústria cinematográfica só com roteirista e cineasta, né? A gente tem que pensar aí numa estrutura que envolva pessoas do setor administrativo, do setor econômico, a própria parte jurídica. As empresas têm muita dificuldade ainda em elaborar contratos, de pensar a curto, médio e longo prazo, como se estuda dentro do campo da administração, e desejando que nesses nossos diálogos a gente possa alcançar esses setores, essas pessoas que estão dentro da faculdade ou já formadas, mas que possam contribuir, colaborar com a construção de um setor cada vez mais qualificado e que a gente possa, de fato, colocar o Ceará e as nossas produtoras em lugares de maior destaque, que já vem sendo reconhecido pela crítica. A gente tem filmes e séries que estão ocupando cada vez mais espaço, não só internamente, como internacionalmente, né? Isso mostra a qualidade do que vem sendo desenvolvido, desempenhado o trabalho da nossa formação, as universidades, o Instituto Iracema, a Vila das Artes, enfim, tantos outros lugares de formação têm colocado o Ceará num sinal de destaque. E encerro aqui agradecendo e esperando que a gente possa cada vez mais continuar a colaborar com o processo de construção e conhecimento. Valeu. Obrigado. Valeu, Douglas. Bom, gente, é isso, né? Esse foi o nosso primeiro encontro permanente do audiovisual. Teremos ainda outras atividades. Agora, só lembrando que essa ação é fruto do edital da Secutifor, da Lei Aldir Blanc Fortaleza, e... tá de novo, né? Pois é, só para agradecer de novo, então, a audiência de todo mundo, a participação do Jorge e do Douglas, ressaltar que essa ação do Encontro Permanente do Audiovisual é uma ação contemplada pelo edital da Secutifor, da Lei Aldir Blanc Fortaleza, e agradecer a todos, ficamos por aqui.